Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui hoje comigo o doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, e vou contar aqui um detalhe para vocês. Doutor Rafael já foi policial também, hoje está aqui do outro lado, está na área criminalista. Sim. Seja muito bem-vindo, doutor Rafael. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E contar histórias, né? Trazer um pouco de informação sobre essa área, porque traz interesse. É muito importante, doutor Rafael. E o doutor Rafael tem um trabalho muito grande dentro do escopo da violência doméstica, da violência de gênero, correto? Sim, correto. A gente trabalha muito com violência doméstica e também violências sexuais no geral. Muitas vezes ligado com abuso infantil, inclusive. Costumo dizer que, infelizmente, nós temos tido muitos casos de abuso infantil, as violências que sempre aconteceram, continuam acontecendo, mas os casos de abuso eles chocam inclusive a forma como o judiciário vem tratando essas denúncias de crianças que foram abusadas pelos próprios pais, pelos avós, por parentes. Então, a justiça, nesse sentido, ela tem sido muito negligente, sabe? Sim, dentro do contexto familiar, não é isso? Sim. E isso é muito duro. A gente vai tratar sobre essa realidade. Mas antes, doutor Rafael, quero que você nos conte por que é que você resolveu trocar, sair da polícia e vir para o lado de cá. Sim, sim. Bom, eu entrei na polícia com 18 anos. Novo. Então, eu era muito novo. A polícia, para mim, não vou mentir, para mim, a polícia, naquele momento, era um trabalho. Então, eu vim de uma família de pais que são servidores públicos, de baixo clero, digo, né? Minha mãe é professora, meu pai era metroviário. E, para mim, o serviço público era o caminho antes da faculdade, depois da faculdade. Então, eu era concurseiro, acabei passando um concurso para escrivão de polícia, na Polícia Civil de São Paulo, ainda quando era nível médio, esse concurso. Depois ele se tornou nível superior. E, para mim, aquele era um emprego. E se tornou uma grande experiência, uma grande jornada, uma grande aventura, onde eu pude aprender bastante sobre crime, sobre malandragem, porque a polícia é uma grande escola. Sim. Onde você aprende coisa errada, coisa certa, e aí você tem mais jogo de cintura, você realmente compreende os dois lados, né? Você vai entender esse universo, não é isso? E, inclusive o universo policial também, que é um universo cheio de dificuldades, cheio de barreiras. E é totalmente diferente do que as pessoas pensam. Até os advogados criminalistas, muitos não têm condição de trabalhar em uma delegacia. Uhum. A gente até brincava na época em que eu era policial, esse advogado tem um nome, um apelido, né? É o famoso pena máxima. Chegou pena máxima. Pena máxima é um advogado que não conhece a delegacia, o trabalho. Porque se você pegar um livro de processo penal, todo advogado tem que estudar, de 1000 páginas, 10 vão ser direcionadas ao trabalho pré-judicial. Na fase de inquérito, de boletim de ocorrência. E eu considero que esse trabalho ele é tão importante quanto o trabalho judicial do advogado, porque é na fase de inquérito, como o rito não é tão fechado, não tem tantos procedimentos pré-estabelecidos, ele é mais aberto. Então, é ali que você consegue criar uma prova importante, se você estiver atuando em prol da vítima, para condenação lá na frente, ou, se você estiver pela defesa, também criar uma prova, elaborar uma defesa técnica mais interessante para o processo. Então, essa fase de inquérito ela é muito importante para o advogado. Sim, ela é a base de tudo, né? Ela é a base do processo. E o que a gente aprende na primeira aula de processo penal? E eu já fui professor de processo penal e eu falava isso, mesmo tendo a minha carreira como policial anteriormente, que o inquérito policial é dispensável. E, de fato, de acordo com a lei, ele é um instrumento dispensável. Se você tiver todas as provas, o promotor ou o querelante nas ações penais privadas, ele pode propor ação penal sem o inquérito. Só que, em 99% dos casos, o inquérito é importante. E a forma de conduzir esse inquérito, não tem a menor dúvida, vai ser preponderante lá na frente ou para uma condenação ou para uma absolvição. Sim, não, e a gente vê ali trabalhos, né, policiais que são
incríveis. Eu digo, são fascinantes, inquéritos policiais assim primorosos, mas a gente vê também coisas desastrosas, né? Sim. Então, e os desastres acabam recaindo em injustiças. Com certeza. Então, isso é complicado. E eu sempre digo que essa fase, né, que é a fase da investigação, porque a gente explica isso para todo mundo, a polícia não está ali para julgar ninguém, nem tampouco para culpar ninguém, mas para reunir provas, né, subsídios, para que aí sim o Ministério Público possa oferecer uma denúncia com respaldo, coerência, né, correta. Sim. E ali ele vai ter ali mais para frente toda a questão do judiciário ali em relação à sua condenação ou à sua absolvição. Mas a polícia ela trabalha na investigação, encontrando provas, né, encontrando materialidade, entendendo a autoria, individualizando aqueles determinados crimes. Então isso é muito importante. Então, e tem que ser um trabalho muito bem feito, com gente muito vocacionada. Então, com certeza. Não e é? A polícia perdeu um pouco isso, de certa forma, né? Em alguns momentos, sim, a gente vê isso. Eu peguei uma polícia, Carla, eu entrei na polícia em 2005, né? Eu peguei uma polícia que ainda estava numa fase de transição de uma polícia dos velhos tiras. Uhum. O que é o velho tira? É o cara que ele tem o tirocínio. Ele como ligado. pessoa, ele é muito complicado. Então, aquele cara que bebe, que às vezes até usa droga, que é bagunçado, né, em vários aspectos, mas ele sabia, tinha informação. Ele é bom. Ele é bom investigador, né? E claro que isso, a parte boa é essa. A parte ruim é que também a chance de fazer... É o prejuízo pessoal da vida dele. Prejuízo pessoal na vida dele e até mesmo para a população, porque esse cara, ele está muito ligado com o crime. Porque o investigador raiz, nem sei se existe mais a polícia, acho que esses estão já em fase de aposentadoria. Ele trabalha com informação. Sim. E você não consegue informação indo numa igreja. Você vai ter que se envolver com pessoas que estão envolvidas com o crime. Então, esse cara fazia um trabalho de polícia real, verdadeiro, né, que eu digo assim, mas ele é pouco profissional. Então, isso faz com que ele muitas vezes colha provas de forma equivocada, que anule provas importantes. Então, tem a parte boa e a parte ruim. Quando a polícia, principalmente os cargos de escrivão, investigador, ela se torna, aqui em São Paulo, de nível superior, eu vi isso acontecendo. Começou a mudar o perfil das pessoas que entravam na polícia. Eu, quando entrei na polícia, para mim era um cargo público. Mas eu fazia parte de um grupo de estudantes, de pessoas que queriam, e elas realmente viviam aquilo. Viviam a polícia. Sabe aquele negócio, o sonho da pessoa era ser policial. Não era o meu, eu confesso. Mas para muitos dos meus colegas que estudaram comigo antes da gente fazer academia, era o sonho deles. Eles realmente tinham um objetivo de vida de serem investigadores, escrivães, e depois fazer uma faculdade, virar delegado. E depois, com o advento do ensino superior, os policiais começaram a vir com outra cabeça, mais parecida com a minha, talvez. Assim, era um cargo, um trabalho, e são mais técnicos, são mais profissionais, em certa escala são mais justos até, mas eu acho que perdeu um pouco aquele... O tirocínio. O tirocínio e aquela atmosfera de delegacia, né? Eu trabalhei em delegacia, Carla. Trabalhei muitos anos em delegacias de bairro, na Zona Leste de São Paulo. Trabalhei em setor de investigação geral, também em seccional. E terminei minha carreira na polícia no filé mignon de qualquer pessoa que gosta de ser policial honesto, que é o DHPP. Então, maravilhoso. Hoje está lá a doutora Ivalda. Foi trabalhar lá com o convite da doutora Elizabeth Sato. Estava com a Sato, conheço muito também. Na época. Com que delegados você trabalhava lá? Eu trabalhei muito. Quando eu fui trabalhar na Homicídios, eu fui trabalhar numa delegacia, eu tenho arrepio até hoje de lembrar dessa delegacia, chamada GEACRIM. Sim, conheço bastante. O GEACRIM é a delegacia que faz os locais de crime. De crime. E o GEACRIM, assim como o próprio DHPP, eles ficam num prédio no centro de São Paulo. Isso. Lá na Brigadeiro Tobias. Na Brigadeiro Tobias, no Palácio da Polícia, que é a sede do... Eu não sei se é DOPS ou do ICOD, é uma coisa assim. Onde se praticava muita tortura na época da ditadura. Sim, no passado, na ditadura, é verdade. Aqueles corredores ali são assustadores. Assustadores. E a gente trabalhava no porão dessa delegacia, que na época era assim, né? Então não era no prédio, era no prédio, mas era uma salinha abaixo. E eu me lembro que era uma sala sem ventilação.
Era uma sala onde a gente ia ficar esperando algum crime acontecer, Ou seja, chamado. porque também, né, você coloca o profissional, né, o servidor público, para viver nessas condições? Porque é meio desumano isso. E é verdade, Muito, viu, gente? muito desumano. E para piorar, eu não fumo, né? Eu odeio fumar Cigarro. e tudo mais. Cigarro, mas assim, era insuportável Todo ficar mundo ali. fumava. Ainda era uma época que era permitido se fumar dentro dos ambientes, né? As pessoas fumavam muito e era muito insalubre trabalhar ali. Mas era Isso foi em que ano, desafiador. Rafael? Isso foi em 2010, 12, por aí. Ah, então a gente deve ter gravado juntos, porque a gente É gravava possível. muito Operação Policial ali nessa Ah, é? época. Então. A gente gravou vários episódios, né? A gente tem o programa que é o Divisão de Homicídios, nós gravamos bastante lá. Você chegou a trabalhar com o delegado Alexandre Zaki? Não trabalhei. Com quais delegados você Eu não trabalhou? lembro, mas um chamava Dr. Manuel, Tá. que era um delegado bem linha dura, assim. Ele Tá. ligava com o policial militar, então ele pegava, ficava... Implicava. Implicava com os PMs. E eu trabalhava em várias equipes ali, mas eu lembro dele, Dr. Manuel. Não sei nem se ele está lá ainda. E trabalhei lá e meu sonho era sair de lá, que eu odiava trabalhar naquele lugar. Porque é assim, não é que o DHPP seja ruim, né, gente? O trabalho é um trabalho muito importante. Mas o lugar era insalubre. Hoje mudou muito. Não sei se você já foi lá recentemente. Não, faz tempo que eu não vou. Eu evito passar lá. Não, mas acho que vale a pena, porque tiveram ali, né, várias diretorias, todas muito boas, mas aí entrou agora a Ivalda. Né? E a Ivalda, a doutora Ivalda, ela tem uma outra mentalidade. E ela está fazendo um trabalho que eu acho que é muito importante ali no DHPP. Eu acho que a gente até precisa elogiar, que é deixar aquele ambiente um ambiente que seja saudável, principalmente para os policiais que estão ali, para as vítimas que precisam chegar ali, inclusive para os atendimentos, né? Porque o que ela fala, muitas pessoas chegam aqui, são investigados, mas não necessariamente são pessoas que cometeram aquele determinado crime. A polícia está investigando. Sim. Não é? E mesmo aqueles que cometeram crime, é o que ela fala, não cabe a nós fazer desse lugar um lugar de tortura. Né? Ele tem que ser entregue para a justiça, e ali é a justiça que vai definir qual vai ser a pena que ele vai ter que cumprir, né? O castigo dele. Mas assim mudou muito. Né? Tem a delegacia, agora, eu tive recentemente lá, a delegacia de pedofilia, que é até uns casos onde você deve trabalhar bastante também. Sim. O ambiente, apesar de todo o horror que a criança tenha passado, mas assim tem brinquedos, é colorido. Isso é importante. Os policiais ali são treinados, então tem policiais que hoje já, né, foram para a área de psicologia também, para saber lidar com aquela criança que está muito traumatizada. Então, hoje tem todo o trabalho de escuta especializada também, o acolhimento das famílias. Então, isso é muito bacana, né? Eles estão mexendo também na delegacia, porque não é só homicídio que tem no DHPP. As pessoas... não é só. Tem desaparecimento, tem a delegacia de proteção à pessoa, tem a delegacia de intolerância racial. Então, tem todo um trabalho... de novo, é um trabalho contínuo, né? De você deixar aquele ambiente um lugar que seja... Porque é de todos nós. Senão Senão é o seguinte, se você coloca as pessoas dentro de um lugar ruim, elas já começam... O que eu estou fazendo aqui? Não é? É ruim, então eu posso fazer de qualquer jeito. E não é isso. Eu tinha muito sonho de trabalhar no DHPP na minha época de policial. Eu acho que realmente é o filé mignon da polícia, onde você realmente tem a sensação de ser policial, ser né? policial, investigar crimes de homicídio, que são crimes gravíssimos. Mas, para mim, eu não posso deixar de dizer que, para mim, foi um pouco de baque, tá, Carla? Eu Primeiro, imagino. por causa dessa situação, que era muito insalubre trabalhar lá. E é verdade, viu, E depois gente? eu mudei, tá? Aí você foi para outro lado. Consegui subir de vida, né? Saí do Jacrim, fui para uma delegacia chamada Crimes, ainda dentro do DHPP, contra criança e adolescente. Tá. Aí lá eu só via morte de criança. Não fazia local de crime mais, como o Jacrim faz, mas via somente desgraça envolvendo crianças, né? Isso deve ter te marcado muito, né? É muito ruim, né? Imagine você todo dia você trabalhar com um microvelório, né? Porque você ouve os pais, ouve a família. Lembro até hoje de uma criança, eu não consigo esquecer essa foto. Pra você ter uma ideia, quando eu entrei na polícia, teve aquele acidente da TAM, em Congonhas.
E eu era calça branca, né? Que chamam calça branca, o policial novinho, né? E fui designado para trabalhar no IML nesse acidente. E não trabalhava com os corpos, evidentemente, mas eu trabalhava com liberação de corpo para as famílias e de objetos também encontrados. Liberação de objetos de corpos. E muitas crianças estavam nesse voo. E eu lembro que eu era novo, sei lá, devia ter 18, 19 anos no máximo. Bem novo. Bem novo. E eu, claro, movido pela curiosidade, desci lá no ML para ver os corpos, né? E, assim, um cheiro que nunca me esqueço, um cheiro de borracha queimada, assim, muito forte. Os corpos pequenos, assim. Por conta Mas isso não me marcou tanto quanto um caso que eu trabalhei no DHPP. Eu lembro até o nome dessa menina, Sara. Ela tinha 9 anos. Ela morava numa dessas periferias de São Paulo. E um certo dia, um paneleiro, né? Existe isso nas periferias, né? Só que passa vendendo de porta em porta. Panelas, né? Panelas ali. Porque hoje tem o paneleiro das redes sociais, né? Que faz das panelinhas. Então, esse é paneleiro mesmo, de panela. Raiz, né? E esse paneleiro passou ali, é isso que a gente tinha até então da investigação. Ele passou ali e essa menina brincava no quintal. Na periferia ainda, as crianças brincam na rua e as portas estavam abertas. E essa menina desapareceu. A única coisa que se sabia é que o nome dela era Sara, tínhamos a foto dela. Era uma menina linda. E ela desapareceu e sabia que um paneleiro tinha passado ali. Investiga aqui, investiga ali, não acha, interroga um, interroga outro. Encontramos o corpo da menina no córrego próximo ali. Meu Deus. Eu fico até arrepiado. Eu nunca tinha visto um corpo, apesar de já ter atendido locais de crime, eu nunca tinha visto um corpo saindo de um córrego, com vários dias. E eu lembro desse corpo até hoje, porque o rosto dela está muito inchado. Já está no estado de saponificação. Saponificação, exatamente. E aquilo me marcou muito. E nós não conseguimos desvendar esse crime. Não? Até o momento que eu estava lá, não. Então, isso é um cold case. Desculpa, é um cold case. Cold case. Até eu me confundi aqui. A porcentagem de crimes de homicídio desvendados é muito pequena ainda no Brasil. Mas está mudando isso. Está melhorando. Mas ainda há pouco. Naquela época era 3%. Gente, é muito baixo, né? Assim, 3% de cauda completa, né? Investigação, identificação, denúncia e condenação. Tá. Então, 3% dos homicídios levavam a uma condenação. Hoje, me parece que melhorou um pouco isso, né? Sim. Apesar de que eu tenho uma estatística pessoal empírica de que a maior parte dos homicídios está envolvido com drogas, briga de bar ou passional. Normalmente, quando a gente fala em drogas e crime de bar, pessoas pobres. Passional aí já abre um pouco. Aí entra feminicídio, aí são todas as classes sociais estão abertas. Mas trabalhar na homicídios, para mim, foi muito diferente, porque quando eu trabalhava como escrivão numa delegacia, apesar de eu ter muito mais trabalho, então, para vocês terem uma ideia, na homicídio eu tinha 16 inquéritos, 16 casos para trabalhar. Numa delegacia de bairro, hoje é muito mais, tá? Hoje é mais de 1.000 que eles têm. Eu trabalhava com 300 inquéritos de tudo. Roubo, furto, estelionato. Até para explicar para as pessoas assim, tem lá, um vizinho brigou com outro, sei lá, chutou meu cachorro, calúnia, injúria, ameaça. Vira boletim de ocorrência. Tudo, era clínica geral. Eram mais de 300. Até crimes gravíssimos. Mas trabalhar em delegacia de bairro, para mim, foi muito legal, porque existia uma amizade, assim. Não era amigo, mas assim, era todo mundo conversava e fazia churrasco, e conhecia o fulano, o ciclano, conhecia todo mundo do bairro. Era diferente. A comunidade, né? Na homicídios, eu tive uma ideia de outra polícia, assim, uma polícia muito mais fechada, uma polícia sem todo mundo querendo te derrubar. Que triste isso, né, Rafael? Os colegas. Tive uma péssima impressão, assim. Pra você ter uma ideia, durante a minha carreira na polícia, eu fui fazer mestrado. Fiz mestrado dentro da polícia. E, quando eu terminei o mestrado, já estava no DHPP e comecei a dar aula numa faculdade. Uhum. Dava aula à noite, de dia eu fazia o meu trabalho ali, né? Não era mais plantão, era trabalho durante o dia. E eu levava com o pé nas costas, porque 16 inquéritos, apesar de serem inquéritos... Comparando com os 300 de uma delegacia. E
que eu fazia? Eu fazia meu trabalho e ficava preparando aula para dar à noite. Tá. E aquilo começou a gerar um pouco de ciúmes e inveja nos meus próprios colegas. Que triste Que isso, começaram a me denunciar para delegado assistente. Eu nem lembro o nome dela. O delegado, muito bonzinho, era um egípcio. Lembra até hoje? Você está falando do Egito, né? Ele era egípcio, ele era muito bonzinho, mas o assistente dele me odiava. E aí a gente foi levando, até que chegou um momento, tinha um advogado que ia me visitar toda semana lá no 30DP. Ele fatalmente já está morto hoje, porque isso faz muito tempo e ele já era muito velhinho. Advogado raiz mesmo, antigão. Tá. Eu me lembro que logo quando o Fux assumiu o STF, ele me vinha na delegacia e trazia uma pastinha com decisões do Fux. Ele é apaixonado pelo Fux. O Fux, porque ele aqui é carioca, é surfista e tal, ele é muito fã triste. do Fux. E fala para mim muitas vezes assim, Rafael, eu já fiz faculdade fiz faculdade de Direito no Mackenzie. Eu falei assim, você é muito para a polícia. Você não pode ficar aqui. Porque aqui ou você vai ser preso, se você fizer coisa errada, ou você vai ser morto. Aí ele falava assim para mim, eu lembro assim, ou pior, ou você vai ficar vivo aqui. E aí você vai definhar. Ele falou assim, olha para os seus colegas. Mas isso é muito triste, né, Rafael? Porque a gente precisa de bons profissionais, de profissionais de qualidade. Precisa. E quando a própria instituição, através dos seus pares, não consegue reter os talentos, entender isso, reter os talentos e mais, né, promover os bons profissionais, quem perde é a sociedade. Mas olha só, um relato ali bastante importante de uma pessoa que viveu, né, ali dentro. Então, eu digo, a minha experiência com a polícia, que é de muitos anos também, é uma outra experiência, né? Eu não trabalho dentro da polícia, né? A gente trabalha, eu digo que com a polícia, né? Na verdade, o meu trabalho é externo. Sim. Então, você está lá, está verificando, está ali numa determinada gravação, está fazendo uma apuração. Eu conheço muita gente, mas assim, a gente até entende o dia a dia dos policiais, mas eu não estou ali, não sou eu que vou fazer a investigação policial, não sou eu que estou ali lidando com essa pequenez do ser humano, né? Porque é muito pequeno. Mas aí você veio para o outro lado. E pedi exoneração. Um dia essa situação estava insustentável. Você era advogado agora. Já dava aula, ganhava 3 vezes mais dando aula do que na polícia. A polícia paga muito pouco. É verdade. Paga muito pouco. Até você falou dos policiais, e é importante a gente dizer, né? Muito se fala de corrupção policial, de pessoas erradas na polícia. Existem bandidos na polícia, é verdade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a grande maioria é muito honesta. É verdade. Eu conheço muitos policiais que são excelentes, que eu tenho muito orgulho dessas pessoas. São trabalhadores, pessoas que têm uma vida difícil, que têm que fazer bico, eles não aguentam, lutam. E muitas vezes lutam até contra o próprio sistema. E é um trabalho extenuante, né? Porque você lida com crime todos os dias, independente da sociedade passa se é crime de homicídio, mas é crime, você vive com as dores da sociedade. Aí eu não aguentei. Certo dia, fiz meu pedido de exoneração. E foi embora. Entreguei para a delegada. Ela falou assim que eu não podia sair. Não? Eu tinha que terminar o meu acervo primeiro. Fui falar com a doutora Elizabeth Sato. Falei, doutor, tô saindo. Ela gostava muito de mim. Ela falou assim, Rafael... Está na Cadepol hoje, ela. Está na Cadepol, né? Eu tenho muito carinho por ela, porque ela me ajudou muito. É ótima delegada. Uma ótima pessoa. E ela falou, Rafael, vai embora, tá certo. E aí fui embora e fui advogar. Aí você veio para o outro lado, para outro Um dos dias mais felizes da minha vida, Carla. Foi? Foi. Profissionalmente falando, né? Tive 2 alegrias. 18 anos... passar na polícia, no concurso. Ficou muito tempo, né? Também você Fiquei quase 10 anos. Quase 10 anos trabalhando na polícia, aí você veio para um outro universo, que tem outras dificuldades, né? Que a área criminal, gente, também não é para os fracos, não. É para os fortes. Fui me tornar advogado criminalista. Eu até brinco que eu sou o criminalista do bem. Que bom. Por quê? Eu não defendo no meu escritório ladrão. Você escolhe seus clientes. Escolho. Não defendo ladrão e nem traficante. São duas e nem pessoas que trabalham com organizações criminosas. Criminosas e nem abuso infantil. Tá. Mas está tudo meio, né? Tá interligado ali. São casos que eu não pego. Eu me lembro uma vez, logo quando eu comecei a advogar, me surgiu um caso para atender do menino
que tinha sido preso dentro, roubando um carro na porta do shopping Tucuruvi. Isso faz muitos anos. Foi preso em flagrante roubando o carro. E a família veio me procurar, não lembro quem que indicou, veio e eu peguei esse caso. Foi o único caso que eu peguei na minha vida desse tipo. Fui ouvir ele, fui conversar com ele no CDP, estava preso, e ali eu já... Sabe quando você... Na polícia eu tive alguns momentos assim, na madrugada, logo quando comecei a trabalhar, no plantão, no 10º DP da Penha, eu deitava assim na cozinha e falava, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso, né? Aí eu fui atender esse menino, eu olhei para ele, era ladrão, ele era ladrão. Eu sou ladrão, estava roubando mesmo. Ele confessou, inclusive. Confessou para mim, beleza, fomos para audiência. Aí na audiência, quem que eu conhecia? A vítima. Você conhecia a vítima? Não, eu conheci na audiência. Conheceu na audiência. Era um senhor de uns 60 anos, que tinha um carrinho, era um Celta, um carro popular, que todos os dias ele ia para o shopping esperar a filha dele, porque ela vinha da faculdade, ele tinha medo da violência, e ia esperar a filha para... Para trazer ela com segurança para casa. Aí eu pensei, nossa, eu não tenho que fazer isso. Sim, é uma escolha, é verdade. Você pode escolher os seus clientes. E eu falo para os advogados, até muitas vezes eu sou mal interpretado por isso, Carla, mas obviamente que todo mundo merece defesa. Sim. Não tem a menor dúvida. Mas não preciso ser eu a defender certas pessoas. Não, é que você sabe que, Rafael, eu converso muito com os advogados criminalistas, o que eles sempre me falam, a gente não defende o crime. Isso absolutamente, né? Porque o crime é algo abjeto. Seja ele um pequeno crime ou um crime gravíssimo, é abjeto. Você cometeu um crime. O que eles conversam comigo é que eles defendem os direitos constitucionais, né, daquela determinada pessoa. Então, qual foi o crime que ele cometeu? Então, ele vai ter que pagar por esse crime, a pena dele tem que ser essa. Então, que as coisas sejam regulares. Porque, por um outro lado, também, o que a gente vê, né, ao longo desses muitos anos, a gente já se deparou com muita injustiça, com muitos casos onde determinada pessoa não cometeu aquele determinado crime, mas é mais rápido, vamos, né, aqui no jargão policial, né, vamos embuchar lá o crime em alguém e fica lá para, sabe, encerrar. Sim. Isso está errado. Sim. Então, a gente precisa também de vocês, com o olho técnico, que falou, vai lá e investiga, porque olha o que o Rafael falou, é uma escolha estar na polícia. Você quer ficar? Ok. Então, vai ter que trabalhar. Não quer ficar? Gente, ninguém te obriga a ficar lá, né? Você não tem uma bola de ferro amarrada no teu pé. Não. Você falou, para mim chega, não quero mais, quero ir para o outro lado. Mas foi difícil tomar essa decisão. Eu imagino, mas assim, então, as pessoas que estão lá também precisam ter essa consciência. Então, eu vou estar aqui e eu preciso fazer bem o meu papel. Sim. Porque quando a gente tem, né, e esses são números até do Projeto Inocência, que 20% da população carcerária nunca cometeu um crime, isso é muito grave. Ou seja, a gente tem um problema sério ali, né? Pessoas foram presas por crimes que não cometeram. Ou seja, é o Estado que está ali, né, completamente omisso, e aí quando você vê o seguinte, então aquele crime não foi solucionado, tem alguém, né, que acabou também sofrendo por um crime do Estado, tem casos aí. A gente acabou de ver agora, né, esse trancamento de processo da 113 Sul, que eu não canso de falar, tem caso Evandro, Bar Bodega, Irmãos Naves e muitos outros. Eu estou trazendo talvez os que ganharam, vamos dizer, né, a grande imprensa. Vamos lembrar lá do caso da escola base, por um triz aquilo também não virou uma catástrofe, mas podia ter virado uma tragédia, né? Aquelas pessoas perderam, né, os seus negócios, adoeceram. E aí é o seguinte, isso está errado. Então, a gente também precisa desse olhar, né, do advogado, que vai ali em cima, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Não, então tá bom, o que ele fez? Roubou, então tá bom. Então, ele vai ter que pagar pelo roubo. Ai, querido, o negócio é o seguinte, a pena é de tanto a tanto, você não roubou? Mas, nesse ponto, eu concordo com você. A gente tem um pouco de hipocrisia no sistema. O sistema jurídico brasileiro, o jurídico penal, ele é muito esquizofrênico. Porque, ao mesmo tempo que nós temos injustiças, como essas que você mencionou, nós temos também casos da pessoa que é presa 1, 2, 3. Exatamente, 4, que é um outro 5. absurdo. Então, assim, a gente precisa realmente pensar
E cada vez mais eu venho pensando e defendendo. Eu acho que não para esse momento, tá? Porque eu acho que nesse momento o resultado seria pior. Mas a gente precisa pensar uma nova Constituição. Porque a Constituição hoje ela proíbe muitos avanços na legislação penal. Ela é travada. Sim, a gente então agora se está discutindo a lei antifacção. Muitos dispositivos que estão ali, uma hora ou outra, serão declarados inconstitucionais. Não, a gente precisa repensar muitas coisas, né? Até eu sempre digo que quando a gente está tratando de um determinado crime, é porque o que chegou aqui na área da segurança pública é porque todos nós aqui, como sociedade, já falhamos. Aconteceu alguma coisa que a gente não consegue prevenir, não consegue educar, e isso ninguém se debruça, né? Como que a gente previne? Como que a gente reduz a criminalidade? Ninguém para pensar sobre isso. É um tema incômodo, trabalhoso. É mais fácil dizer o seguinte: vamos construir mais penitenciárias, como se isso fosse a solução. Se fosse, a gente estaria bem, mas não é. É engraçado que eu estou até com esse livro, que é o Efeito Lúcifer, que fala exatamente sobre isso. Que na verdade, isso aqui é um trabalho, né, de psicologia de um professor de Stanford, que ele vai criar um sistema prisional dentro da universidade. E ele vai mostrar para você como o meio te transforma. Total. Então, você é produto do meio, né? Então, por exemplo, não é que o conteúdo do barril está estragado, é o barril que já está estragado. É verdade. Então, assim, é interessante, mas a gente ficaria aqui horas discursando sobre isso. Mas, gente, o Dr. Rafael aqui cuida de um caso bastante icônico também, né? Sim. A gente até vai falar depois da questão lá da violência, né, contra a mulher, que ele também trabalha, e contra crianças, mas ele hoje está no caso da Karen. Sim. A Karen já esteve aqui conosco. É uma história devastadora, porque é uma mãe que está aí há anos tentando recuperar a guarda do filho, que foi retirado, né, ali dela. E, assim, quando ela conta toda a história dela, o que ela sofreu, o que ela passou, né, enfim, trabalhando para poder trazer sustento, que ela teve e assim, o que fizeram com ela, né? E é muito complicado, ele até vai explicar aqui para a gente também, agora um ponto de vista mais jurídico, que esse ex-marido dela está no Egito. Sim. Ele é egípcio, são outras leis. Inclusive, é um país que tem leis muito rígidas para mulheres, né? Então, as mulheres têm, vamos dizer, né, poucas defesas, né? Assim, quando você coloca numa balança o homem e a mulher, assim, a balança ela vai pender para, né, o gênero masculino, o gênero feminino ele vai ficar sempre em segundo plano. Mas a gente está falando de uma criança. E uma grande maldade, porque você proibir, né, essa criança de conviver com a sua mãe, e uma mãe amorosa, uma mãe querida, e até conversando com ela me disse, eu não gostaria de proibir meu filho de ter, né, a convivência com o pai. Sim. A questão é que a situação ela se tornou impraticável, tudo que ele fez para ela, né? E assim, um homem, assim, vamos colocar aqui, né, o adjetivo correto, um vagabundo, né? Porque encostado, sequestrador. Como que está todo o caso? Porque você, na época que ela esteve aqui conosco, você não era o advogado dela, correto? Eu acho que não. Eu sou um pouco ruim de datas. Mas nós assumimos esse caso quando ele ainda era investigado pela delegacia. Eu acho que ele não estava nem condenado, doutor Rafael. Porque agora ele tem uma condenação, não é isso? Não, ele não está condenado ainda. Ainda não? Não, ele está com mandado de prisão. Tá. Prisão preventiva. Tá. E tá na linha vermelha por força dessa prisão preventiva. Então ele tá lá no Red Note. Eu acho que ele nem estava na época ainda. Não estava? Acho que não. Então, hoje, o trabalho que nós fizemos foi o seguinte. Quando a Karen veio procurar a gente, eu até digo para ela isso, não é novidade para ela, eu não queria pegar esse caso. É um caso complicado, né? É um caso complicado, é um caso que demanda muita atenção, demanda tempo. E ela está muito fragilizada também, né? Então, na época, ela estava muito mais, né? Porque ela dá um passo, que eu sinto isso, e ela fala, eu não avanço. É uma luta muito inglória. E eu não queria pegar esse caso, Carla. Aí
Aí a vida falou, você vai ter que pegar. Eu sou muito católico, né, cristão. E eu pedi ali uma luz ali, né, se eu pegava ou não pegava. Aí eu senti que deveria pegar, nós pegamos. Eu não sabia o que ia fazer nesse caso. Porque assim, o pai sair com o filho do Brasil legalmente e ir para o Egito, não teria o que fazer. Porque o Egito não tem tratados com o Brasil, não é como os países signatários de Haia, Tá. onde existe essa possibilidade de repatriar essa criança. Não teria o que fazer. Quando eu comecei a analisar esse caso, ele era tratado na delegacia, não sei se era Valinhos ou Vinhedo, no interior de São Paulo, Isso. como maus tratos. Isso. E aí eu analisei o caso, cheguei à conclusão de que aquilo, na verdade, era um crime muito específico, que eu nem sabia que existia, Carla. Assim, sabe quando foi uma luz mesmo? Quando você tira uma criança do território nacional, mesmo sendo pai, mãe, não importa, sem respeitar as formalidades legais, isso é considerado entre aspas, porque a lei não usa esse termo, mas é o que a própria Convenção de Haia usa, um sequestro internacional de crianças. Sim. Um pai. Tráfico, né? Sim. Por quê? Nós descobrimos que ele saiu do país via Paraguai. Então, provavelmente, ele foi lá para Foz do Iguaçu. Ele é muçulmano, então, provavelmente, alguém ali ajudou ele a atravessar. Ele atravessou do Paraguai. Ele conseguiu pegar um voo para Madrid, de Madrid para o Egito. Tá? Mas não constava a saída dele do Brasil. Não consta. Até hoje não consta, nem dele nem da criança. Ou seja, ele desapareceu, né? Ele saiu como um rato daqui do Brasil. Fugiu. Sequestrou o filho. Sequestrou. E aí, evidentemente que conhecendo, até pelo meu trabalho na polícia, conhecendo, né, sem menosprezar os policiais que estavam nesse caso... E o menino era bem novinho, não era? Doutor? Era novinho, tinha 2 ou 4 anos. Ou seja, para ele tirar uma criança de solo brasileiro para um solo internacional, ele precisa da autorização da mãe. Precisa. Entende? Não adianta, mas eu sou o pai. Não, dane-se. Olha, isso quando minhas filhas chato, isso daí, eram assim, pequenas, chato, eu viajei num voo, lembro, diferente do meu marido, eu ia num voo mais cedo, ele ia num voo mais tarde, e nós estávamos indo para a Argentina também. Foi uma maior confusão, porque eu estava sem autorização dele. Não embarcamos. Não embarca. Não precisa. Aí teve que fazer autorização. Reconhecer firma, tudo Olha, mais. eu falei, não. E ele falava, não, mas eu sou o pai. Não interessa, a gente precisa do documento para que elas possam embarcar para a Argentina. A gente precisa ter a ciência de que realmente você autoriza. E ele estava no próximo, sabe, tipo, no voo, só que no final do dia, e estava o nome dele na companhia, que ele estaria viajando também. Não teve jeito. Não pode. Isso é super rigoroso, tem que ser. Nesse caso, a Polícia Federal falhou muito. Muito. A Polícia Federal tem uma responsabilidade muito grande nesse caso. Inclusive, nós estamos processando o governo federal. Que bom. Por isso. Porque uma criança saiu do país 2 sem autorização. Anos, e detalhe, antes dele deixar de fato o país, a Karen foi à delegacia, na Polícia Federal de Valinhos, de Viracopos. Tá, que é ali perto. Olha, ele sumiu. A delegada falou para ele, mas ele é o pai, qual o problema? Se naquele momento talvez tivesse sido só de um alarme, alguma coisa, sei que o Brasil é muito grande, tem N motivos, mas o mínimo não foi feito. As fronteiras internacionais, né? Se ele tentasse passar o de carro, alguma coisa... Tinha que ter. Então, assim, isso demonstrou uma fragilidade muito grande também, porque a gente sabe que muita coisa passa ali de errado, entra e sai, muita coisa errada. Mas a mãe tentou. Foram omissos, não fizeram nada. Foram omissos, a polícia foi muito omissa nesse Tristeza, ponto. Hein, gente? E aí, foi instaurado esse inquérito, eu falei, não, nós precisamos federalizar esse caso, levar ele para a Polícia Federal, porque é um caso internacional, tinha lá os requisitos legais. A Polícia Federal não quis receber esse inquérito, não quis receber. E eu fui bater lá no Ministério Público Federal de Campinas. Falei com o procurador lá, o doutor Ricardo Nader, ele não está mais nesse caso. Fui falar com ele. Falei, doutor, aconteceu isso, expliquei para ele o caso. Foi super compreensivo, me ouviu e falou, realmente, esse caso não tem que ficar em âmbito estadual. Vou trazer para cá.
Aí foi aí que houve a federalização, esse caso então foi para a Polícia Federal. Então hoje está no âmbito federal. Está no âmbito federal, é Justiça Federal, Ministério Público Federal, e a Polícia Federal teve que engolir esse inquérito. O inquérito começou a andar, as pessoas foram ouvidas, ele evidentemente nunca foi ouvido. Porque ele está no Egito, gente. Está no Egito. E nós fomos conseguindo aqui no Brasil tudo o que era possível. Então, no âmbito da família, é minha esposa, minha sócia que trabalha, ela é familista, né? Conseguimos a guarda para Karen, a guarda aqui no Brasil é unilateral dela. No âmbito criminal, nós conseguimos o mandado de prisão dele. Ótimo. Que justificou a inclusão dele na linha vermelha da Interpol. Conseguimos o pedido de extradição dele. E agora tudo está caminhando. Está caminhando, mas aí chegou num problema que aí, na verdade, é um problema que agora esbarra num outro país, que é o Egito, que tem outras leis. Apesar dele ter cidadania brasileira, ele também é cidadão egípcio. Ou seja, ele deve estar ali amparado, né, pelas leis egípcias, que não são leis que protegem assim tanto as mulheres, correto? Eu não conheço tanto a lei egípcia, mas eu acredito que ele deva ter ali uma posição muito mais favorável do que ela. Durante um tempo, ele assediou muito a gente, né? Foi? Ele mandava mensagem para mim, de números falsos, né? Às vezes era da Inglaterra, às vezes os chips mandava. Falava o português bem arrastado. E ele fazia o quê? Ele falava, aqui eu sou rei. Aqui eu sou rei, aqui ninguém me tira. Uhum. Não tá. Eu falei para ele, um dia eu vou quando você vier preso para cá para o Brasil, eu vou te esperar aqui no aeroporto. E estamos nessa luta, uma luta bastante inglória, ainda não finalizou, né? Então hoje a Karen luta lá. E o que precisa para esse processo andar? Nós precisamos que a justiça egípcia dê alguma satisfação. O primeiro ponto é esse, porque já está tudo lá. Tá. Inclusive, tivemos que consularizar alguns documentos. Tá. Consularizar, basicamente, você tem que ir no cônsul egípcio, aqui no Brasil, conseguir carimbos. Nós somos, e aqui no Brasil só faz lá no Rio de Janeiro. Nós somos para o Rio de Janeiro. Fizeram isso. Eu e minha sócia, minha esposa. Quase fomos presos pelo cônsul lá no Egito. Por quê? Você já foi lá no consulado egípcio, no Rio de Janeiro? Não, você sabe que eu conheço a embaixada, mas há muitos anos, né? Por conta de um evento, mas eu nunca estive no consulado no Rio de Janeiro. Carla, o consulado egípcio no Rio de Janeiro, ele fica numa mansão maravilhosa, assim, por fora, em Botafogo. Aqueles prédios antigos, muito bonitos. Sim, sim. Quando a gente entra dentro, parece que você está no Cairo, assim, uma coisa muito bagunçada, muito suja. Nossa. A secretária do cônsul nos atendeu. Uhum. Ela falou para mim, ela nunca mais vai ver essa criança. A secretária falou? A secretária. Que triste. Isso bem no comecinho. Eu falei, tudo bem, mas eu quero falar com o cônsul. Mas eles em nenhum momento tiveram empatia com essa mãe? Nenhuma. E assim, não queriam nem carimbar. E a gente já tinha contato com o Itamaraty aqui, porque a gente teve esse apoio do Itamaraty. Nesse ponto fica até meu agradecimento ao pessoal que ajudou, ligava. O pessoal do Itamaraty, no Rio de Janeiro, ligando para o cônsul, falando, olha, você tem que carimbar. Isso aqui existe tratado. Você tem que carimbar. Sim, sim. E eles inventando 1001 burocracias, porque não pode. Até que nós começamos a pegar pesado também. Aí aparece o cônsul. Aí como é que você imagina um cônsul, cara? Imagino minimamente uma pessoa educada. Educada, polida, sim, bem vestida. Uma pessoa enfim, está fazendo relação internacional, né? Me apareceu um senhor vestido de bermuda, um chinelo havaiana, Oi? com uma cara inchada, nos tratou muito mal. E nós começamos a acusar ele de que ele estava favorecendo o sequestrador. Porque nós tínhamos informação de que no processo de naturalização dele aqui no Brasil, ele foi muitas vezes para esse consulado no Rio de Janeiro. Ele falou assim, então vocês vão sair daqui presos, então. Eu falei, então você pode prender, eu vou chamar o Itamaraty. Aí começou aquela discussão, aí a gente pegou, a gente foi embora, né? Deixaram a gente ir embora. Fomos para o Itamaraty, lá no próprio Rio de Janeiro, né? Na sede ali. Gente, e que situação. os próprios
técnicos ali, o pessoal que trabalha em Itamaraty, chocadíssimo. Mas conseguimos o carimbo. Tá? Não naquele momento, ele não carimbou. Ou seja, na verdade, o carimbo é um protocolo, né, de que eles receberam. De um documento que tinha que ir para o Egito. Era um mandado de prisão dele, que tinha que ir para a Justiça do Egito e precisava desse carimbo. Tá. Então, assim, o Egito hoje tem conhecimento de que ele hoje tem um mandado de prisão. O embaixador do Brasil no Cairo, esqueci o nome dele agora, eu falei dele na sexta-feira, mas ele foi pessoalmente falar no Ministério de Estado, lá, não sei qual que é o nome, para apresentar documentação, para pedir providências, e realmente nada é feito. Porque assim, né? Eu entendo que existem regras internacionais. Sim. Só que o que seria correto, né? Nós temos um caso aqui no Brasil que é meio emblemático. O caso do Robinho. Robinho foi condenado na Itália. E está cumprindo pena aqui. O Brasil não pôde extraditar, porque existe uma regra, é constitucional isso. Sim, está aqui. Mas tudo bem. Então, nós não podemos ser o país da impunidade. Se a gente não pode extraditar, que cumpra essa pena aqui. E então, é o que está acontecendo. Mínimo, esse cidadão deveria estar preso. É no Egito? Que seja no Egito. A criança, ela está na difusão amarela da Interpol. É uma linha que é usada para crianças desaparecidas. A Karen nunca mais viu essa criança. Que triste, né? Ela nunca mais viu. Gente, que coisa difícil, né? E assim, a gente fica pensando como é que a gente consegue ajudar essa mãe, ajudar esse caso, não é? Porque é o que você acabou de falar. A gente está falando de 2 países com leis completamente distintas, né? Com previsões legais diferentes. Mas, de fato, ele, enfim, tem um mandado de prisão aqui no Brasil. Tem. Ele precisa vir responder, né, a esses determinados crimes, inclusive tendo aí todo o direito ao contraditório, à defesa, de se defender. Pode ser até que ele, né, seja absolvido, a gente não sabe, mas ele precisa se apresentar. Ele pega e some com uma criança. Ou seja, até o Dr. Rafael estava me contando de um outro caso também no Canadá, e isso eu acho que é um alerta, né, para que as mulheres tenham consciência de que quando elas se relacionam com pessoas, né, de outras culturas, a gente precisa, inclusive, investigar essa cultura. Não que todo mundo vai ser igual, gente. Claro. A gente não pode, né, generalizar, isso é um erro. Mas é importante saber. Onde você está pisando. Olha só, lá você não vai ter tantos benefícios, não existe essa igualdade, então é complicado. Sim. Então, está tudo bem para você? Você aceita isso? Sim ou não? Então, assim, eu acho que é importante a gente divulgar tudo isso. É muito triste, né? Eu até conversava com ele também no comecinho sobre o pessoal da Êxodos, né? Que é uma organização sem fins lucrativos, que é uma organização internacional, que, enfim, faz um trabalho incrível, né? Nessa questão de tráfico humano, de todo tipo, né? Então, assim, eu acho até que valia uma conversa, porque eles atuam em vários territórios. Veja, eles atuaram lá em Mianmar para, né, repatriar aqueles 2 brasileiros que foram sequestrados, estavam lá, né, trabalhando, né, de forma análoga à escravidão, inclusive aplicando golpes em brasileiros. E se eles não conseguissem ali, no final do dia ou da semana, um X de lucro, eles eram ameaçados o tempo todo que, enfim, eles seriam vendidos para um mercado ali, né, de órgãos, ou seja, eles seriam mortos, eles passavam fome, eles eram maltratados, eram surrados. Veja a situação dessas pessoas. Então, assim, e foi essa organização que foi, inclusive, negociar, porque assim, né, tem lá o exército que luta ali, que é o carimbudista, porque eles chegaram até a base deles para que eles pudessem, então, olha, não, realmente são pessoas que estavam ali sendo traficadas. E aí trouxeram esses brasileiros de volta para o Brasil, e não foram só os brasileiros, eram pessoas de todas as nacionalidades. Então, assim, eles fazem um trabalho muito importante. Nós, inclusive, entrevistamos elas aqui. Eu acho que vale uma conversa para entender, inclusive, conversar com a própria imprensa local, né?
A gente sabe que a própria Al Jazeera tem muita força ali, né, naquela região. Tem excelentes jornalistas que podem, de repente, ajudar também a, sabe, mostrar o que está acontecendo ali, naquela região do Egito, esse absurdo, porque é uma criança que foi retirada da mãe, do seio familiar aqui, foi levada. Aí nós temos um homem que debocha. Né? Debocha. Não fala E nada, a vai informação que comigo. nós temos da Karen é que ele nem vai às audiências. Ou seja, ele debocha de tudo, ele debocha do sistema, ele debocha da própria, né, do sistema democrático, porque ele tem o direito lá de se defender. Né? Ninguém tirou esse direito dele. Né? Então, assim, vai que a justiça entende que... Não é, doutor Rafael? A justiça, ela está ali, olha. Então, vamos se apresentar seus argumentos, o outro vai apresentar os seus e vamos... né, qual é o melhor interesse para essa criança? Tenho um lado, né? Então, mas quem vai decidir isso é a justiça. Exatamente. Mas para isso acontecer, o processo tem que andar. E sabe o que é muito triste? É que ninguém pensa no melhor interesse da criança. Provavelmente o Adam não fala nem português mais. É uma coisa de maldade, sabe? Eu vou te punir. E aí, como é que eu vou te punir? Através de uma criança. É uma pessoa covarde. É um covarde. Porque eu tenho certeza que a mãe, assim, o desejo dela é que que a criança conviva com o pai, É lógico que chegou num limite que ficou impossível. Mas, assim, as coisas... E, nitidamente, quando eu conversei com ela, é uma coisa muito perversa, sádica dele, né? Tipo, de maltratá-la. Então, assim, eu vou usar a criança para te maltratar. Isso é muito triste. Mas o que a gente está conversando aqui com o doutor Rafael, e é um caso emblemático, que é o da Karen, isso acontece todos os dias com muitas mulheres. Acontece. Em solo brasileiro, onde os seus agressores são brasileiros. Sim. Você deve se deparar com vários casos. Muitos casos de violência doméstica, de vários tipos, desde a psicológica, moral, sexual, patrimonial, a física. A gama é muito grande, infelizmente. Vem acontecendo e ainda... Apesar da gente ter uma legislação bem boa no Brasil, em comparação com outros países do mundo, nós temos uma aplicação ainda bem tímida, sabe? Então, nós temos casos em que o judiciário realmente passa a mão na cabeça do agressor de uma forma assim, assintosa até. Eu tive um caso recente, não vou citar nomes. Sim, vamos preservar aqui as vítimas. Nem o lugar, né? Porque senão seria facilmente identificado. Carla, era um caso de abuso sexual de uma criança. Que triste. Pelo pai. A criança falou para a mãe, narrou para a mãe, que o pai fazia movimentos no banheiro e tudo mais. Falou para a delegada, falou para a psicóloga e foi falar no depoimento especial, falou também para a psicóloga na frente do juiz. Ela falou, no mínimo, 4 vezes a mesma história. O juiz, ele se apegou a um detalhe de uma fala, de uma criança que está narrando algo que aconteceu, sei lá, 4 anos. Ficou totalmente do lado do agressor. É chocante, né? Mas, assim, de forma bem assintosa. E juro para você, no final, depois do show de horrores que foi aquela audiência... onde, para todo mundo, ele perguntava a mesma coisa, o juiz, querendo tirar a mesma informação de todo mundo. Revitimizando a vítima. Revitimizando a vítima e colocando a mãe como a grande responsável. No final do processo, da audiência, até para quem está ouvindo conseguir entender, existe um momento que chama-se de alegações finais. Sim. Então, depois que as provas são colhidas na audiência, o juiz ele tem 2 possibilidades. Ou ele faz alegações finais orais, então primeiro fala a acusação, depois a defesa, e aí vem a sentença, tudo na mesma audiência. Ou, em casos mais complexos, ele faz alegações finais por memoriais, que são escritas. Então, acaba a audiência, né? Como esse é um caso muito complexo, eu nunca vi fazer alegações finais orais. O juiz queria porque queria fazer alegações finais orais.
Aí qual que é a justificativa dele? Que ele falou, está gravado no áudio, que inclusive vai ser levado para o CNJ. Que ele queria dar sentença logo para o réu ir dormir tranquilo. Gente, mas o que está acontecendo com a nossa justiça? É assim, assustador, gente. Me lembrou um outro caso que você deve conhecer também. É um caso julgado já, aonde o juiz, isso envolve um fazendeiro, que vai abusar de uma menina, acho que com 13 anos incompletos, e a justificativa é, poxa, mas ela não tem cara. Eu vi esse caso. Como que não tem cara, meu senhor? Não interessa a cara que ela tem, ela pode ter cara de uma pessoa de 50 anos. O que está escrito na certidão de nascimento? Que ela tem menos de 14 anos. Logo? É estupro de vulnerável, não é? Então, assim, não tem cara. E aí absolve. Assim, é chocante isso. É chocante. É um absurdo. Não, ele está olhando a cara. Mas que cara? Entende? Não, não. Ela é uma criança. Ela deveria estar amparada pelas nossas leis. Isso é horrível, doutor Rafael. É horrível. Eu queria, assim, esses juízes, eles precisam ser denunciados. E, de novo, não é só... A gente estava aqui no começo falando da polícia, que não estava ali muito, né? Empenhada no trabalho. E, no caso da polícia, ela ainda ganha mal, né, gente? Agora, o juiz não ganha mal, não, tá? O juiz ganha bem, são os nossos... São valorizados pela sociedade. Imperadores, não é? Eles têm salários nababescos, né? Tem um monte de penduricalhos, os salários são ótimos, gente. Então, assim... É o mínimo. Ninguém... Está tudo certo. Você vai ganhar o teu salário incrível, bonito e maravilhoso. Então, faça um bom trabalho. Sim. E o que diz a lei, agora, é o que você... Olha o que você está contando. Para colocar a pessoa para ir dormir, porque ela está cansada, é um dissabor. Vai dormir tranquila. Tranquila, porque... Ela estava muito nervosa na audiência. É um dissabor para um abusador de crianças. Gente, é horrível. É uma defesa, Esses casos... eu digo que esse é o trabalho importante da imprensa. A imprensa ela tem também um papel social. É lógico que ela tem o papel de informar, trazer informação, e nós precisamos, né, sermos os mais corretos no sentido, se você está dando espaço para um, tem que dar para o outro também. Então, esse é o valor da informação. Eu sempre digo que a gente tem que estar aberto ao contraditório, mas nós também temos um papel social. Quando isso acontece, uma criança está desprotegida dentro da nossa justiça, isso é algo gravíssimo. E aí, mais uma vez, chego na seguinte conclusão: nós precisamos de mais juízas. Não é? Apesar de que... Era mulher? Não, esse era esse homem, é um homem. Esse era homem. Mas eu já peguei muita coisa ruim de juíza mulher também, viu? Já pegou? Eu vou te dizer que, às vezes até mais, né? Mulheres. Isso porque a gente está falando em São Paulo, tá, Carla? Você imagina assim, isso aqui ainda é um outros limpo, tá? É um limpo ainda. Estados. Eu advogo em outros estados também. E tem um tribunal que eu participei de uma sessão de julgamento online de um caso também desses de abuso, não de uma criança, da mulher. Não vou falar aqui qual que é o tribunal, porque seria fácil identificar. E eu ouvi assim, eles falando, né, os embargadores ali, imagina, o fulano, que é um riquíssimo naquele estado, ele nunca faria isso. Ele é dono de muitas propriedades. Só porque ele é rico? Porque ele é rico. Sabe quantos desembargadores se declararam suspeitos nesse julgamento? 6. Porque todo mundo é amigo do cara. Todo mundo é amigo do cara. E os que não foram jantar, suspeitos... Tá num happy hour, então, no Brasil, num churrasco. Acontece ainda muita barbaridade, viu? Doutor Rafael, vamos lembrar do caso do Bernardo Boldrini, que vai pedir socorro ao Ministério Público. E o que eles fazem? Foi no Rio de Janeiro esse caso, não? Não, foi no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, é verdade. E ele é devolvido para o pai, para a família agressora ali. Uma semana depois ele foi encontrado morto. O que fizeram por ele? Ele foi pedir, ele foi andando com as perninhas dele. Ele vai até lá. Mas sabe qual que é o argumento? É a mãe. Não, a mãe já estava, inclusive, morta. Né? Que também é uma morte muito suspeita, um suicídio, que até hoje esse suicídio não me convence também. E ele estava ali com a guarda, o pai tinha a guarda, já com uma, né? A disputa, uma né? nova
mulher ali, inclusive ela também está no homicídio dessa criança, na verdade ela é a executora da criança junto com uma amiga. E aí, só que tem vídeos do menino, né, em desespero, e o pai debochava desse menino até um dia que ele fala, não aguento mais. Ele ia pedir comida nos vizinhos, ele vai pedir ajuda, ele vai caminhando. Chega lá e fala, não, peraí, vamos ver, espera mais uma semana. Esse espera mais uma semana, a criança acabou morta. Veja o desprezo. Se uma criança foi até, né, o fórum, ao Ministério Público, pedir socorro, é porque algo está acontecendo de muito errado. E a gente não tem empatia para ouvir uma criança. Escutar o que ela tem para falar, né? A gente deu muito errado como sociedade, né? Em Muito errado. Muitos casos é desesperador. Temos boas pessoas também no judiciário. Temos, mas é que esses, de novo, isso não pode existir, né, gente? De novo, a pessoa não está mais com vontade, não está mais afim. Não sei, se aposenta, abre mão, vamos deixar para novas pessoas entrarem com garra, com vontade, com ânimo, né? Porque é um trabalho que vai lidar com as dores da nossa sociedade. E não simplesmente com... não é um trabalho qualquer. É um trabalho muito importante. E muito bem pago, né? No caso de juízes, mas se você super soubesse, bem pago. Eu tenho alguns amigos juízes, Carla, e se você soubesse... muitos deles estão extremamente insatisfeitos com a carreira. E por quê? Eu não sei. Eu acho que existe no Brasil... a magistratura não é boa? É boa. Mas eu acho que existe no Brasil uma ideia, isso a gente vê muito nas faculdades, né? De que o sucesso é você ser o servidor público. Então, a maior parte das pessoas... Eu digo isso para os meus alunos. Falo assim, se você quer ser juiz, se você acha que você tem vocação para ser juiz, vá ser juiz. Uhum. Se você está em busca de um bom emprego, aquilo não vai te preencher. Você pode ganhar o que você quiser, não vai preencher. Então, tem gente que ama, nasceu para ser juiz. Esse cara tem que ser juiz. E se o juiz ganhasse 5 mil reais, ele ia ser um bom juiz. Mas o que eu vejo hoje é que do salário. Existe um mercado de posicionar pessoas que nem sempre são as mais inteligentes, são as pessoas que têm uma melhor preparação, porque concurso público é isso. O difícil mesmo é você ser advogado. Um bom advogado é todo dia uma batalha, todo dia lutando contra um leão diferente, contra a mediocridade do sistema, contra servidores, muitas vezes, que não estão satisfeitos e acabam prejudicando o seu trabalho. Então, ser advogado é difícil. Agora, entre você ser um advogado medíocre e um juiz medíocre, muitas pessoas optam por ser um juiz medíocre, porque você sendo um juiz medíocre, você só precisa ser bom uma vez na vida para passar no concurso. Depois, nunca mais você precisa ser fora da linha. É triste isso. Mas você sabe que também, vou fazer jus aqui, eu conheço, né, juízas incríveis. Tem duas do Rio de Janeiro que eu tenho paixão. É a juíza Luciana Fialho e a juíza Vanessa, né? Que a juíza Vanessa, inclusive, ela cuida da maior vara da infância e da juventude, né? Ela faz um trabalho, gente, que mulher incrível. São ilhas, né, que a gente vai encontrando de gente, bons profissionais. Que existem. Mulher, assim, e o quanto que ela luta pelas crianças, entendeu? O quanto que ela se indigna com tudo isso, e ela nos coloca para pensar, ela fala, a gente vai colocar todos os menores infratores dentro, né, dessa chamada Fundação Casa, isso, né, desse sistema socioeducativo que muitas vezes não regenera ninguém. Então, ela me coloca muito para pensar, a juíza Luciana também, que está na vara de violência contra a mulher, lá no Rio de Janeiro, faz um trabalho também incrível. São duas mulheres assim completamente fora da curva, mas trabalham ali incansavelmente. São vocacionadas, né? Para a sociedade ali, né? E assim, a magistratura ela é um sacerdócio. Ela tem que ser um sacerdócio. Né? E assim, preocupada, né? Porque você vê nitidamente, independente dos processos que elas estão ali lidando, existe um desejo maior. A gente precisa fazer algo para melhorar, né, a nossa sociedade, para prevenir essa quantidade de crimes, para educar a nossa sociedade, para levar a informação para quem precisa. A gente precisa pensar... Ser um operador da sistema, lei.
em que esses bons juízes, porque eles existem, e é muito bom. Temos bons juízes, bons promotores. Bons promotores, bons juízes, bons delegados, eles existem. Mas esses precisam ser elevados, sabe? Mas eu sempre porque tanto faz se o cara é bom ou ruim. Mas eu sempre que posso aqui, Rafael, eu dou bastante visibilidade para o trabalho dessas pessoas, né? E como eu te disse aqui no começo, falamos aqui da doutora Ivalda, e ela é só uma entre muitos outros delegados e delegadas que eu conheço, né? Temos Luana Davico, lá em Brasília também, que faz um trabalho incrível, né? Na violência contra a mulher, na violência de gênero. Enfim, tem pessoas maravilhosas, promotoras assim que eu conheci, a Vanessa aqui, a Silvia Chaquian também, são pessoas ímpares, são maravilhosas. O que essas mulheres fazem muito bom, né, quando você não pega existe. assim. O trabalho que elas têm ali, o cuidado, principalmente em relação a crianças, né? E eu tive, né, o prazer, né, de conhecê-las, de poder entender o trabalho que elas estão fazendo, o quão complexo é esse trabalho, quão difícil é. Então, assim, essas pessoas, de fato, merecem, sabe, os nossos aplausos, assim, e são muitas mulheres. É lógico que também temos muitos bons homens também, né? É que quando aparecem essas discrepâncias, né, o juiz que diz que uma menina não tem cara da idade que tem e simplesmente, então, vou absolver um estuprador, né? Só faltou a gente dizer para esse juiz o seguinte, meu senhor, é o seguinte, excelentíssimo, não existe ex-estuprador. Uma vez estuprador, ele só precisa de uma oportunidade para cometer esse crime novamente. Ele será estuprador. Sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer nas áreas de família? É uma coisa muito estranha. Tem juiz que acredita que o pai ele pode ser estuprador da mãe, por exemplo, mas ser um bom pai. Nossa, isso é maravilhoso, né? É uma frase paradoxo. Eu já ouvi isso. É uma frase esquizofrênica. Muito. Porque a gente está lidando com o seguinte, não, ele é um criminoso, mas ele pode ser bom. Um bom pai. Não, peraí. E assim, é um crime contra a dignidade sexual. Não. Você concorda? Não, absurdo. Não faz sentido nenhum. Não. E muitos juízes, e eu falo que juízes é porque a gente está falando de justiça, né? Mas são pessoas, muitas pessoas acham que a gente consegue dissociar as duas coisas. Não. Então, se o pai é estuprador, obviamente que ele pode estuprar. A gente vai esperar estuprar a filha para acontecer alguma coisa? Não. Nós temos um caso, nós atuamos aí com muito orgulho, de um cara que foi condenado por estupro, tá? Um estupro, nós conseguimos o primeiro estupro. Depois ele foi condenado por mais 3. Nunca estuprou o filho, mas nós conseguimos primeiro, o afastamento das visitas e, segundo, agora conseguimos a destituição do poder familiar. Porque o cara que estuprou a irmã... Você acredita que eu já ouvi isso? É um caso em que o pai é investigado de estuprar a filha. E são 2 irmãos, o menino e a menina. A juíza falou assim, não. A menina eu concedo a protetiva porque existem indícios de que ela foi estuprada pelo pai. Mas o menino não tem indício. Então, o pai pode ter contato com o filho. E pode ser vítima, porque ainda não aconteceu nada com ele. Você entendeu? Não, é um absurdo. Precisamos proteger essas crianças. Muito. E o que eu percebo, no geral, tá? A gente sempre foca na parte ruim, tem partes boas também. Mas, no geral, que existe uma falta de comprometimento de muitos juízes. Eu acho que o juiz que fosse trabalhar em vara de violência doméstica e varas de família, de infância, ele tem que querer. Porque, realmente, a impressão que eu tenho, isso conversando com os juízes, tá? Nada oficial, é que para eles é um castigo. Olha. Sabe? Você falou tudo. Doutor Rafael, quero saber se você volta aqui outras vezes. Volto, claro. Adorei a conversa. Obrigado, que agradeço. Espero de verdade que esse caso da Karen tenha algum desfecho positivo. Eu sei que ela já vem lutando muito, há muito tempo. Ela precisa de muita ajuda. Então, mais uma vez, a gente vai deixar aqui os contatos. Vão estar aqui os contatos do Dr. Rafael também. Porque
a gente, como sociedade, também precisa parar para pensar o que a gente pode fazer, né, para tentar ajudar essa mãe, né, com informação, com algum dado que seja relevante. Até as pessoas que estão no Egito, a gente sabe que tem brasileiros do outro lado que também escutam. Então, assim, tentar trazer luz, informação, para que essa mãe consiga, né, Amém. ter o filho de volta. Amém. Eu tenho fé. Eu também acredito que um momento vai chegar. A gente não sabe se isso vai ser breve ou não. Né? É muito difícil, porque como a gente já discutiu aqui, a gente está lidando com leis distintas, né? Assim, existe a soberania egípcia, que o Brasil também precisa respeitar. Sim. Então, assim, novamente, mas a gente espera, né, que o Egito olhe com carinho para esse caso, até em questão dessa relação bilateral, né, que sempre teve uma boa relação bilateral com o Brasil. Enfim, o povo egípcio é muito querido aqui. Acho que o brasileiro ele gosta de todas as nacionalidades. Nós somos muito abertos, né? Somos um povo muito, vamos dizer, empático, né? Com certeza. Então a gente pede um pouquinho de ajuda aí de vocês também. Vamos ajudar essa mãe, porque essa criança merece voltar a conviver com essa mãe. Toda criança tem que ter o direito de conviver com a mãe, né? Exatamente. Ainda mais quando é pequenininho assim. Doutor, foi um prazer conversar com você. Prazer é o meu. Hoje conversamos com esse grande criminalista, o Dr. Rafael Paiva, e ele vai voltar aqui muitas outras vezes. Vamos. E a gente espera vocês no próximo Pode Ser.